cofundadora do Congresso Internacional de Felicidade e do Centro de Estudos de Felicidade do Canadá. É diretora da Associação Brasileira de Eneagrama, né? Foi diretora de 2015 a 2017. É palestrante e professora em cursos de autodesenvolvimento no Brasil e no Canadá, terapeuta voluntária na instituição canadense Vancouver Women Health Collective e também já atuou aí em diversas empresas, né, também falando sobre o assunto. Eu estou falando da professora Caroline de Moraes. Boa tarde, professora. Oi, Débora, boa tarde. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Que bom, eu fiquei sabendo que já soube aí da nossa audiência, né, que nós estamos com 60 mil inscritos nesse evento. Fiquei sabendo, fiquei impressionada. Eu falei, gente, estou lisonjeada, não pelo número de inscrições, mas eu estou lisonjeada por participar de um evento desse porte inovador no Brasil, né, ao lado de palestrantes tão brilhantes. Estou bem feliz, bem grata mesmo. Obrigada. Que bom, pode então, vamos começar já com a sua aula, tá? A gente vai colocar os slides aqui agora. Obrigada. Olá, então, pessoal, boa noite, boa tarde a todos. Eu estou falando aqui de Vancouver, no Canadá. Sejam todos muito bem-vindos à Semana da Neurociência. Quero compartilhar aqui com vocês um pouco aí da minha trajetória antes da gente iniciar a palestra. Tenho certeza, né, meus alunos que estão online aqui sabem que essa palestra tem o intuito de ser terapêutica, de levar para vocês benefícios, né, para que vocês possam não só ter a teoria, mas que vocês possam aplicar na vida de vocês. É uma série de conceitos que eu vou compartilhar aqui. Então, para começar, deixa eu colocar meu slide aqui. Deixa eu começar só fazendo uma breve apresentação sobre mim. Hoje, como eu falei, eu moro no Canadá. Eu sou uma terapeuta, né? O nome aqui é counselor, que na tradução sai como conselheira clínica, mas eu não dou conselhos. Eu ajo como se fosse uma psicóloga, mas eu me formei aqui no Canadá, então é isso que eu faço. Eu ajudo pessoas que passam por questões de saúde mental, como a depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Os meus alunos tendem a perguntar qual que é a minha abordagem, então acho que isso é importante para vocês entenderem que todo o conteúdo que eu vou trazer aqui, ele é humanista, né? Ele é do Carl Rogers, ele é biopsicossocial, holístico, ou seja, eu vou estar sempre falando das 4 dimensões do ser humano, mental, física, emocional e espiritual, e é uma formação, né? É uma abordagem de trauma. Tá? Então, é nisso que se concentra todo o trabalho que eu vou apresentar a vocês. Hoje é isso que eu faço. Eu ajudo pessoas, né? Levando pessoas a ter alívio emocional. Eu tenho uma clínica que eu fundei aqui no Canadá, a Ilumina, que une tanto saúde mental quanto espiritualidade. Mas nem sempre foi assim. Há 10 anos atrás, eu digo assim, na vida passada, na minha outra vida, eu era jornalista, eu trabalhava em grandes empresas, eu tinha uma meta na vida que era ser gerente na multinacional em que eu trabalhava. Eu entrei como analista e eu batalhei muito para me tornar gerente da empresa. E assim que eu me tornei gerente naquela empresa, por ter vivido, não tem a ver isso com a empresa, tá? Mas na época foi tudo bem sincrônico. Eu passei por um sofrimento emocional muito grande, uma angústia existencial muito conectada a uma busca de propósito, e por muito não saber lidar com as minhas emoções, eu entrei numa crise psicoespiritual, uma crise chamada de emergência espiritual. E foi essa crise que transformou toda a minha vida, que me transformou em professora, que me transformou em terapeuta, que me transformou em professora de Eneagrama. Então, antes eu era uma pessoa, e depois que eu passei por tudo aquilo, eu me tornei, é o que vocês estão vendo aí no meu currículo, e a minha meta é essa, é ajudar pessoas. E como foi que essa transformação ela aconteceu? Eu tive que fazer um trabalho em mim diante de uma dor emocional muito grande em 5 inteligências. Não foi só na inteligência emocional, 5 não, desculpa, em 4 inteligências. Na inteligência física, que é a nossa inteligência do corpo, esse é um conceito que eu já quero deixar aqui para vocês. Então, essa inteligência nossa do corpo, ela é uma inteligência independente. Essas 4 inteligências, elas são independentes, mas elas estão interconectadas. Uma influencia a outra. Então, eu fiz todo um trabalho no meu próprio corpo e entender as minhas sensações e mudar meus hábitos alimentares, entender o que era respiração, exercício físico e tudo mais. Fiz um trabalho muito grande na inteligência mental, responsável por
nossos pensamentos, crenças e tudo mais. Fiz um trabalho na minha inteligência emocional e na espiritual. A inteligência mais difícil para eu especificamente desenvolver foi a inteligência emocional. E a falta de inteligência emocional também foi o que me colocou dentro da crise. Então, eu queria dar a vocês esse panorama da importância de transformação, inclusive, da vida de vocês, uma vez que a gente entende como que a gente pode trabalhar mesmo com as nossas emoções, né? Eu vou trazer isso daqui para vocês entenderem o benefício prático, né? Como que isso tudo pode ser transformado. Quando a gente olha o conceito, mas o que transformou na minha vida? Não foi só a minha carreira que transformou, meus relacionamentos se transformaram, eu encontrei um propósito para minha vida, eu me tornei uma pessoa mais autoconfiante, eu me tornei uma pessoa com mais autoestima, eu aprendi a me amar mais. Então, tem muitas coisas conectadas a todo esse trabalho que a gente faz com a inteligência emocional. Bom, eu quero contar uma outra história para vocês, uma história real também, assim como a minha, de transformação. Eu quero que vocês imaginem uma menina que nasceu, infelizmente, numa família de criminosos, tá? Uma família de criminosos, abusadores de crianças mesmo, e esse bebê passou por muitas coisas adversas, violência física, violência psicológica, passou por violência sexual, passou por uma série de coisas muito doloridas, muita negligência emocional. A dor dessa criança, né, tão traumatizada, ela foi tão grande, eu não vou entrar em detalhes, mas para vocês terem uma ideia, aos 9 anos de idade, essa menina tentou tirar a própria vida. De tantas dores. Imagina, ela tinha um cérebro de um bebê, uma máquina super poderosa, aprendendo que a realidade é uma realidade de dor. É uma realidade onde você não pode confiar nos adultos que estão ao seu redor. Então, teve muito impacto. Aos 9 anos, ela tentou tirar a própria vida. Aos 12, ela tentou novamente. Não conseguiu. E aí, aos 17 anos, foi a última vez que ela tentou tirar a vida. Não conseguiu. E aí ela tomou uma decisão. Ela fugiu de casa. Ela fugiu da família de abusadores. Quando ela fugiu, ela teve a sorte de encontrar uma única pessoa boa no caminho dela, que foi um psiquiatra. Esse psiquiatra, ao ouvir toda a história dessa menina, ele conseguiu ajudá-la a fazer muito trabalho de psicoterapia focado em trauma, tá? Então, vocês imaginem que nos primeiros 17 anos da vida de uma pessoa, tudo que ela sabia da realidade era violência, era negligência, era dor. É possível recuperar depois de tanto? É possível recuperar uma pessoa depois de tantos danos assim que foram feitos nas conexões neurais dessa pessoa? É possível. É possível. E o que essa pessoa fez? Ela fez esse trabalho que eu fiz em outro nível, mas ela fez um trabalho nas inteligências física, emocional, mental, espiritual. Ela teve ajuda. Ela teve ajuda da psicoterapia para aprender a fazer regulação das emoções dela, para trazer resiliência e principalmente para reestruturar os pensamentos disfuncionais e comportamentos autodestrutivos. Mas é claro que isso era muito forte nela. A psiquiatria ajudou a trazer um diagnóstico. Ela tinha depressão severa, tem depressão severa e transtorno bipolar. Mais que isso também, ela tinha uma série de doenças físicas advindas de todo o estresse do sistema nervoso, aprendeu, de toda a violência que ela passou. Então, ela fez um trabalho para cuidar do corpo. E uma pessoa que passa por tantas dificuldades como ela passou, não vai acreditar que existe uma inteligência cósmica, não vai acreditar que existe um Deus, né, que a vida tem algum sentido, porque o sentido da vida para ela era apenas dor e sofrimento, principalmente quando dor, sofrimento, abuso acontece com uma criança, olhar do ponto de vista da espiritualidade fica muito mais difícil. Mas essa pessoa foi se recuperando, tá? 17 anos de dor, ela fugiu de casa, ela mudou o próprio nome para que nenhum membro da família pudesse encontrar, e ela encontrou pessoas que ajudaram, e hoje é um tratamento que ela já está nele há 25 anos, tá? Então, é um tratamento que ela faz para o resto da vida. Agora, o que a vida dela se transformou, eu vou contar para vocês lá no final, tá bom? E por que isso tudo é possível? Por conta da neuroplasticidade. O nosso cérebro maravilhoso tem uma capacidade incrível de reorganizar conexões neurais em resposta a um trauma.
Por quê? Onde é que o trauma mexe? O trauma, gente, ele vai mexer diretamente na região do nosso cérebro responsável pelo nosso senso de segurança, nosso senso de identidade, quem somos nós, a nossa capacidade de controlar emoções, tá? É nisso que muitas vezes o trauma mexe. E também de nos relacionarmos com o outro, porque se eu não posso confiar em ninguém, se eu não confio no outro, como que eu me relaciono? E por que eu estou trazendo a visão do trauma? Porque essa é a visão mais difícil que a gente poderia ter para entender como é que é a psicologia, esse trabalho casado entre psicologia, psiquiatria, entre essas inteligências, podem ajudar uma pessoa. Mas é todo mundo que passa por trauma na infância? Não é todo mundo que passa por trauma na infância. Tá? Não são todas as pessoas que têm esse nível de desafio que eu compartilhei aqui com vocês. Mas ninguém sai da infância, e eu queria deixar essas 3 mensagens aqui para vocês, sem uma ferida. O que isso significa? Significa que a gente tem um ego que precisa se desenvolver. E ele vai ser ferido de alguma forma. Porque o ego é o quê? Muitas vezes ele vai trazer um mecanismo de defesa. Todo mundo nasce, pessoal, com 2 coisas. Medo de alguma coisa e necessidade de receber amor. Esse é o nosso básico. A gente precisa de amor e a gente tem medo de alguma coisa. Isso vem aí com a nossa raça, tá? Isso é instintivo, é instinto de sobrevivência, daí que vem o medo. E aí a gente está se desenvolvendo, tá tudo bem, e por mais cuidadosos que sejam os pais, alguma coisa vai acontecer na interpretação daquela criança que não tem ainda o cognitivo desenvolvido, emocional desenvolvido, físico desenvolvido, que ela vai entender aquilo como algum tipo de dor. Né? Então, pode ser o nascimento do irmãozinho, que a atenção deixou de ir para um, foi para o outro, pode ser o fim da amamentação, pode ser a entrada na creche, pode ser qualquer coisa. Vai vir uma ferida que ela vai interpretar ali, uma ferida emocional. Então, isso acontece. E, por fim, tem uma outra mensagem aqui importante, que é o seguinte: se a gente não faz um trabalho, tá? No nosso ego e nas nossas emoções, nós nos tornamos crianças velhas. O que eu quero dizer com isso? Veja, eu envelheci fisicamente, eu tenho 43 anos, então meu físico envelheceu. Eu também amadureci psicologicamente, cognitivamente, né? Hoje, como eu atuo no mundo é diferente de uma criança, de um adolescente, correspondente à idade que eu tenho e à minha trajetória. Mas se eu não fizer um trabalho emocional, se eu não entender as minhas emoções, se eu não olhar para o meu mundo interior, eu corro o risco, não é com todo mundo, mas eu corro o risco de ter reações emocionais infantis. Vocês conhecem pessoas adultas que têm reações emocionais infantis, que ficam muito magoadas quando recebem uma crítica, que não conseguem ser elas mesmas por medo de julgamento, ou pessoas, por exemplo, que usam chantagem emocional, manipulação para conseguir de você o que ele quer. São chantagens, são artifícios infantis de um ego, não do ego, mas de um emocional, de uma inteligência emocional não desenvolvida. Um chefe que humilha um funcionário, aquela pessoa que gritou com você no trânsito, essas pessoas não se desenvolveram a inteligência emocional delas, né? Vocês devem conhecer pessoas assim. Então, essa mensagem é importante de deixar para vocês. Então, o que eu fiz? Quis fazer uma introdução para vocês entenderem o tamanho da importância daquilo que eu vou mostrar para vocês, do que é a gente compreender a nossa inteligência emocional, o nosso mundo interior. Bom, então vamos começar aqui, só para botar todo mundo na mesma página. Quando a gente pergunta o que é emoção, cada um vai dizer que é uma coisa, e emoção tem muitas definições, dependendo do contexto, tá certo? Eu peguei essa definição aqui, oficial, do American Psychological Association. Então, ele vai dizer que a emoção é um padrão complexo de mudanças, né, que inclui o quê? Excitação fisiológica, né? A gente sabe que tem emoções que fazem a gente se mexer e muito, né? A raiva é uma delas, que ativa o corpo, a alegria também, incluindo sentimentos, processos cognitivos e reações comportamentais. Olha só, a emoção, ela mexe no seu comportamento, no seu cognitivo. Isso tudo em resposta a uma situação que você identifica como importante. Então, veja, já quero deixar uma coisa aqui importante para vocês. Nenhum cérebro nesse planeta é igual ao outro. Nós temos 8 bilhões de cérebros diferentes. O que
é significativo para você pode não ser para mim. O que te gera dor pode não gerar para mim. A crítica que foi feita para você pode não ter impacto nenhum para mim, porque isso depende de como você vê a situação, isso depende da tua bagagem, isso depende de quem é você. Então, a gente tem muito conceito do que é emoção, mas eu quero deixar um conceito aqui para vocês que vocês não vão esquecer nunca mais. Nunca mais vocês vão esquecer o que eu vou mostrar para vocês. Eu aposto. Meus alunos já sabem. Vou mostrar para todo mundo que está aqui. Emoção, gente, é energia em movimento. Pega esse conceito para a vida. E eu vou explicar por quê. Emotion é emoção em inglês, tá? Motion, movimento, e de energia, de energy. Então, emoção é energia em movimento. O que isso significa? Que é uma energia que atravessa a gente. Isso aqui atravessa você. Você não é as suas emoções. Emoção vem e emoção vai. Emoção ativa e emoção passa. Então, você é a sua frustração? Não. A frustração está atravessando você. Você se torna uma pessoa triste porque você está triste hoje? Não. A tristeza está atravessando você. Você está experimentando hoje o fracasso de um projeto. Isso torna você uma pessoa fracassada? Também não. O fracasso está atravessando você. Emoção é energia. Outra coisa importante em relação à emoção. Emoção não pode ser retida. Se você tem uma emoção dentro de você, ela precisa ser expressa, ela precisa ser manifestada. Porque se você, assim como um dia eu lá atrás, não consegui falar sobre as minhas dores, não consegui expressar as minhas emoções, o que aconteceu? Elas ficaram retidas dentro de mim, elas podem te dar uma gastrite, dor de cabeça, dor na coluna, elas podem te dar uma série de coisas, tá? Se elas não são manifestas, mas elas também podem fazer você entrar num processo dissociativo, dissociação. É tanta dor no corpo que você, sai, você desconecta de você, desconecta da energia da vida. Isso é bem forte, né? Eu sei. Então, assim, emoção precisa ser expressa, tá? Tô triste, eu preciso chorar, ou escrever, ou falar. Eu tô com raiva, eu preciso colocar essa raiva para fora de um jeito seguro, não é no outro. É sozinho no meu quarto. Eu vou gritar no travesseiro, eu vou gritar no banheiro, eu vou gritar dentro do carro, mas eu não vou expressar raiva com o outro. É uma emoção que precisa ser expressa. Alegria, a gente sabe muito bem como expressar alegria. Mas e as outras tantas emoções que a gente tem? Então, elas precisam ser expressas. Então, emoção é energia em movimento. Bom, outro conceito importante que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é o conceito de mentalidade, mindset em inglês, tá? O que é a mentalidade? Tem a ver com tudo isso que eu estou falando. É a forma como você está interpretando o mundo. É como você está dando sentido para as coisas. Nada, gente, tem significado nenhum, a não ser o significado que você dá para ele. Então, vamos pensar o seguinte, isso aqui é um copo, tá? Então, para muitos de vocês, é apenas um copo. Para alguns, pode ser um objeto sagrado. Para outros, pode ser a arma de um crime. Isso aqui pode ser, alguém pode estar vendo metade cheio, o outro pode estar vendo metade vazio. Então, assim, as coisas têm o significado que a gente dá para elas. Isso tem a ver com mindset. Mindset, ele pode ser de crescimento ou ele pode ser um mindset rígido. No mindset rígido, isso eu abordo nas minhas aulas com mais detalhes, né? Vocês vão aqui, eu vou só estou passando por cima para vocês entenderem esse aspecto da interpretação, de como eu estou interpretando a realidade. Então, sabe aquela coisa de dar conselho para o outro? Por que a gente brinca que conselho ele não funciona tanto? Porque o conselho está baseado na tua interpretação dos fatos, no teu mindset, em como você está vendo aquilo. E isso é uma verdade para tudo. Então, assim, se eu tenho uma mentalidade rígida em relação às minhas crenças, eu não vou ouvir as crenças dos outros. Se eu tenho uma mentalidade rígida em relação a determinado partido político, eu não vou ouvir a opinião dos outros. Eu estou fechada. Mas se eu estou aberta com um mindset de crescimento, o que acontece comigo? Eu vou ouvir as pessoas. Eu vou tentar aprender, eu vou tirar dúvidas, eu não vou ter vergonha de mostrar a minha vulnerabilidade, tá? Então, esse é um conceito importante, vocês vão ver aqui por que também. E, por fim, eu quero, antes de introduzir o conceito de autoconsciência, quero falar da inteligência emocional. O que é a inteligência emocional em específico? Bom, é a nossa capacidade de desenvolver, de compreender, de entender, de identificar as nossas emoções. Uma vez que a gente
sabe fazer isso, a gente aprende a se regular. Então, assim, não, Carol, não é possível, eu sinto raiva e quando eu vi eu já estou gritando, eu não quero mais gritar, eu não quero ser essa pessoa que falam comigo torto e eu já me descontrolo e dou um grito. É possível se regular, conhecendo os gatilhos, fazendo alguns exercícios, isso é possível. É possível se automotivar. Nossa, eu estou aqui nesse trabalho, mas esse trabalho estou muito insatisfeita. Como é que eu me automotivo no trabalho? Ele vai depender muito do nosso conhecimento, daquilo que é importante para a gente, valores e tudo mais, da minha mentalidade, da minha interpretação também, e de como e quais são os meus valores, de como eu estou enxergando aquilo que eu faço. Então, a motivação é um componente muito importante que é desenvolvido depois que a gente tem a autoconsciência. Por que a empatia é uma característica, é um dos aspectos tão forte da motivação, da inteligência emocional? Porque, gente, olha só, se eu entendo as minhas emoções, eu sei que o outro também tem dores. Eu sei que o outro também fica desconfortável. Eu sei que o outro está na luta dele. Que todo mundo tem dores, que todas as pessoas querem ser amadas, querem seu lugar ao sol. Eu passo a falar com as pessoas com mais gentileza, porque eu não sei qual é a história do outro. Eu passo a falar com as pessoas com mais afeto, com mais amor, né? Então, assim, se para o outro, eu falei, são 8 bilhões de cérebros diferentes, a gente quer que as pessoas sejam todas iguais, é isso? Que elas torçam para o mesmo partido de futebol, time de futebol, partido político, que todo mundo tem a mesma orientação sexual, a mesma religião. Isso daí é uma ilusão, isso é insano, não tem como, né? E com empatia é o que me faz olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa fez umas escolhas interessantes para a vida dela, ou esquisitas para a vida delas. Não faria isso para mim. Meu grupo de valores, minha mentalidade, me leva nessa direção aqui, mas o do outro. E eu posso ter empatia pelo outro, eu posso me colocar no lugar dele e pensar assim: bom, o que ele está vivendo, deixa ele feliz? Deixa ele feliz. Eu sei o que é felicidade, maravilhoso. O que ele está vivendo? Nossa, eu nunca imaginei quão difícil é passar por aquilo ali que ele está passando. Mas se eu sei o que é tristeza, se eu sei o que é ter medo, se eu sei o que é congelar diante de uma situação, eu consigo me conectar com o outro por meio da emoção. Por isso que eu falo que o Daniel Goleman, uma pessoa que desenvolve um negócio desse, ela passou por isso. Ela não desenvolve um negócio desse na teoria, né? Uma teoria e pronto. Não, é um negócio que funciona. Um negócio que funciona e melhora a nossa humanidade. Fazer um trabalho de inteligência emocional melhora a nossa humanidade. E aí a gente vai para um aspecto de socialização. Porque entendendo as emoções das pessoas, eu posso influenciá-las de forma produtiva e de forma também positiva. Né? Então eu chego e falo assim: nossa, eu sei que aquela pessoa ali ela tem essas e essas e essas e essas características, e eu posso me comunicar com ela dessa forma. Existem pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais da ação, pessoas que são mais da inação, que seja, mas uma vez que eu tenho as minhas emoções desenvolvidas, eu consigo influenciar e trabalhar com o outro de uma forma com muito mais clareza. Isso daqui, essas 5 frentes da inteligência emocional, é o que eu ensino no curso. No curso eu sou professora de neurociência, psicologia positiva e mindfulness aqui da PUC-PR Digital. Então, é isso que eu ensino no curso. Eu quero falar com vocês aqui, e eu estou falando desde o início, desde que eu contei a minha trajetória, pensei no que poderia ser mais útil para abordar aqui com vocês nesses 1 hora que a gente tem juntos. Então, o que eu pensei? Vamos focar na autoconsciência, tá? Porque sem autoconsciência, muito difícil da gente se regular. Se automotivar, ter empatia. Eu não tenho consciência de mim, como é que eu vou ter consciência que aquele outro ali existe? Então, autoconsciência. Eu preciso de autoconsciência para me desenvolver. E o que é autoconsciência? A autoconsciência é a capacidade que a gente tem de perceber e compreender meus próprios pensamentos, minhas emoções, meus comportamentos, estados internos de maneira clara e objetiva, os meus gatilhos. Isso é ter autoconsciência. Existe um mundo interior. E, aliás, para mim, só esse mundo é o que existe, é o que está dentro de você, o que está fora de você, você não tem controle nenhum.
Está acontecendo um monte de coisa no mundo. Você vai deixar tudo te impactar? Qual é o teu sistema de pensamento? Quais são suas crenças principais? Qual é aquela crença que te acompanha desde a infância que faz com que você pense o que você pensa hoje? Qual é a emoção que você costuma sentir mais durante o dia? Das milhares que tem. Quando a gente fala de emoção, né, normalmente são 3 respostas. Como você está? Ok. Como você está? Cansado. Bem, né? Bem, ok, cansado, né? São as 3 emoções que a gente mais vê as pessoas dizendo sobre os estados emocionais dela, mas são muitas. Quais são essas emoções? Quando elas vêm? Quanto tempo uma emoção fica em você? Vou dar um exemplo. Vou pegar uma emoção que as pessoas não gostam, tá? Vou pegar aqui a vergonha, pior das emoções, as pessoas não gostam, né? A gente tem pânico da vergonha. Quanto tempo você se sente envergonhado quando acontece algo? Monitora, coloca no relógio a próxima vez que você ficar com uma vergonha. Fih, a vergonha tá me atravessando, dá licença aqui que eu vou ver quanto tempo que ela vai ficar dentro de mim. Culpa. Tem gente que carrega culpa há 30 anos, acho que é um pouco tempo demais, né? Agora, quanto tempo você fica culpado com determinada situação? Quando você deixa o outro constrangido, quando fica aquele climão, a culpa está dentro de você. O que você faz quando você está com culpa? Você sai correndo tentando conversar? Qual é o comportamento que vem na sequência? E quando você está com vergonha, você faz o quê? A vergonha é a coisa mais. A vergonha, o único comportamento que eu falo que advém da vergonha é como é que eu cavo um buraco no chão e me jogo dentro, né? Mas a pessoa, quando está com vergonha, ela fica paralisada ou ela começa a falar, tentando justificar para ver se aquela vergonha passa. Achando que todo mundo sabe que ela está com vergonha, mas ninguém está sentindo a sua vergonha, só você sente a sua vergonha. E isso é um segredo para lidar com a vergonha também, né? Que eu abordo mais profundamente aí no curso. Mas autoconsciência é isso. Quanto tempo você se sente culpado? O que você faz quando você está com medo? Qual foi a última emoção que você experimentou hoje de manhã? O que você sente? O que você sentiu na hora que eu comecei a contar a história da menina de criminosos e abusadores? Você sentiu o quê? Em que lugar do teu corpo aquilo manifestou? Que lembrança ou que memória aquilo te trouxe? O que você projetou lá na frente? Sentiu nada? Aquilo te deu ansiedade? O que aconteceu ali? Você estava autoconsciente quando eu trouxe aquela história? Você está autoconsciente do que acontece agora no seu corpo? Né, conforme você vai vendo tudo isso que a gente vai contando, né, vem o quê? Vem esperança, vem expectativa, enfim, autoconsciência, acho que vocês pegaram bem aqui, né, o conceito. Bom, isso daqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, por isso que eu falei tanto ali de mindset, tá? Pensa comigo o seguinte, esse aqui é um modelo que a gente usa muito na terapia cognitivo-comportamental. Aí o pessoal está dizendo, meu Deus, né? Agora ela trouxe a terapia cognitiva comportamental. É um tipo de terapia, tá? É um modelo, tem vários modelos para a gente trabalhar, mas esse é um modelo que eu gosto muito. Não por acaso, terapia cognitiva comportamental, comprovada pela ciência, é uma das melhores para lidar com traumas, tá? E com várias outras coisas na nossa vida também. Nesse modelo é o seguinte, acontece uma situação externa. Então, explodiu uma bomba. Qual que é a interpretação que todos nós, coletivamente, ou nem todos, tá? Não sabemos, podemos ter dessa situação externa? A primeira interpretação, perigo. Uma outra interpretação principal, perigo. Ou medo, tô com medo, vou morrer, guerra, fomos invadidos. Vai ter alguma interpretação dessa bomba, tá? E aí vai vir um monte de pensamento depois da interpretação. Que pensamentos são esses? Eu não estou segura. Eu não estou segura é pensamento, não é emoção. Insegurança, muitas vezes, começa num pensamento. Eu não estou seguro, isso é um pensamento. Isso não é uma emoção. O pensamento vai ativar uma emoção. Que emoção é essa? A bomba, interpretação, não estou seguro, medo. É essa emoção que vem. Foi ativada. Qual que é o comportamento? Eu vou correr, eu vou me esconder, eu vou desmaiar, eu vou congelar. Aí depende. Uma situação externa. Fui traída. É uma situação externa. Fui traída. Eu não tenho controle sobre o outro. O outro me traiu. Qual que é a minha interpretação? Depende. Podem ter muitas interpretações. Vou trazer uma possível aqui.
uma interpretação, uma crença. Eu não tenho valor. Quais o pensamento que... Então, vamos lá. Eu fui traída. Interpretação, eu não tenho valor, eu não mereço ser amado. Qual que é o pensamento? Eu vou ficar sozinha para sempre, eu nunca mais vou me casar, todos os homens ou todas as mulheres traem. Podem vir um grupo de pensamentos advindos disso. Qual que é a emoção que pode vir? Tristeza. Qual é o comportamento que pode vir da tristeza, então? Eu posso me fechar e não ir mais me relacionar com ninguém, dentro de muitos outros comportamentos que podem trazer. Então, eu tenho... Esse é o contexto. Acontece uma situação externa, vem aí uma interpretação, que é o centro. Essa interpretação, gente, é o mindset, muitas vezes, é uma crença central, é um gatilho daquilo que vem lá da tua infância, das suas experiências passadas. A interpretação tem a ver com as suas experiências passadas, tá? Os seus pensamentos vão vir todos automáticos ali e vão trazer emoções e comportamentos na sequência. Então, uma coisa ativa a outra. Raiva, tá onde ali? Na emoção. Violência é o quê? Comportamento. Violência não é emoção. A raiva é emoção. A raiva é natural, é bem-vinda, ela nos ajuda numa série de situações. O que não é bem-vindo é a violência. Isso é comportamento. Então, nós temos os nossos centros de inteligência aqui, todos eles funcionando. Mas eu trouxe um modelo, que é esse do pensamento que ativa a emoção, que ativa um comportamento. É possível uma emoção ativar um pensamento? Ao contrário? É possível o contrário também. Veja como é que essas inteligências elas são separadas, elas são interdependentes, mas vejam como elas também elas são interdependentes, mas também são independentes. Então, assim, você gosta daquela pessoa, né? Mas você já identificou pelo teu cognitivo que aquela pessoa não está combinando com você, com os seus valores e que você não quer mais ficar com aquela pessoa. No entanto, a sua inteligência emocional ama, a inteligência do coração ama aquela pessoa. E você fica com a cabeça assim, como é que eu faço para esquecer? Aí não esquece. Como é que eu faço para deixar de amar? Não deixa de amar. É outra inteligência ali. Vocês já tomaram alguma decisão baseada em raciocínio lógico? Com certeza. Impulsiva, baseada só na inteligência do corpo, impulso, inteligência do corpo. Já tomaram decisão assim? Com certeza. Vocês já tomaram decisões baseadas apenas em emoções? Mas absolutamente sim. Nem pensa, né? Vai só na emoção, na emoção, na emoção. E na intuição, na inteligência espiritual? Já tomaram decisões baseadas na intuição, na inteligência espiritual? Com certeza. Então, são inteligências que estão funcionando assim, ó. Separadamente, elas têm o modo delas de funcionar e também estão interconectadas. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Isso daqui são gatilhos emocionais comuns a todos nós. Uma pessoa bem desenvolvida já trabalhou muito nisso, mas são gatilhos emocionais a todos nós. Assim como a violência ela é prejudicial em qualquer lugar do planeta, para qualquer ser humano, para qualquer criança, para qualquer animal, a violência ela vai gerar impactos no nosso cérebro em qualquer lugar do planeta, tem alguns gatilhos que vão desencadear reações intensas em todos nós. Rejeição. Por que a rejeição é um gatilho que gera uma emoção tão intensa em todos nós? Porque a rejeição é contra um instinto natural que a gente tem de pertencimento, que vem desde lá da época dos homens das cavernas, né? Você tinha que ficar ali com o seu grupo dentro da caverna, você não podia ser rejeitado, porque do lado de fora da caverna tem lobo. Então, você tem que fazer parte daquela tribo, você tem que fazer parte, você tem que agradar, você tem que seguir as regras, você tem que estar dentro daquele grupo. Quando alguém é rejeitado, é mandado para fora do seu grupo por conta de algum aspecto, isso acontece muito, dependendo em algumas religiões, em algumas famílias que rejeitam uma pessoa que não tem as características que elas gostariam que tivessem, isso tem um impacto muito grande. Esse é um gatilho emocional muito grande em fazer com que uma pessoa, como eu falei, possa ter uma crise como a das que eu tive. Uma crise psicoespiritual pode ser desencadeada por esses gatilhos que vocês estão vendo aí. Tratamento injusto, quando as nossas crenças são desafiadas, isso aí tem a ver com interpretação. Então, assim,
O meu cérebro diz que o mundo funciona desse jeito. Só que eu acho que dos 8 bilhões de pessoas também, o mundo funciona igual para todo mundo. Não, é só o meu que acha que funciona daquele jeito. Aí vem o colega do lado e diz assim: não, mas meu mundo não funciona assim. Isso é teu. Eu não preciso usar esse tipo de roupa para estar aqui hoje. Eu não preciso botar um brinco para ser feminina. Eu não preciso disso para não sei o quê. Aí a pessoa fica tão ofendida porque foi desafiado a crença de mundo dela, porque ela tem o quê? Mentalidade rígida, que aquilo pode gerar uma reação nela muito forte. Esse é um ponto, mas tem outros pontos também. Quando a gente cresceu dentro de determinada, por exemplo, instituição religiosa e a gente se decepciona com ela. Isso aí tem um impacto muito grande também, tá? Bom, desamparo, perda. E aí eu pergunto para vocês, quais são os gatilhos de vocês? Qual é o seu gatilho emocional, aquilo que te tira do prumo, que faz você reagir de um jeito que você não gostaria? Te tira do prumo é ótimo, né? A minha avó, eu converso muito com ela, ela tem essa frase, tira do prumo, acho o máximo. Vamos lá. Quero deixar para vocês aqui, para vocês explorarem os gatilhos de vocês, 5 frentes. Eu não vou dizer que ninguém desenvolve inteligência emocional em 5 passos, tá, gente? Vocês já sentiram aqui o quão profundo é esse negócio aqui que a gente está ensinando e está trazendo. Mas para você começar a fazer um trabalho de inteligência emocional, mindfulness vai ser um jeito bem rápido. Atenção plena pode te ajudar. Então, primeiro de tudo eu tô me sentindo envergonhado, senta com a emoção, fica com ela, sustenta o seu desconforto, não se distrai. Então, assim, divórcio. Coisas que são estressantes para todo mundo, tá? O que é coisas estressantes? Mudanças de vida, o divórcio, o luto, a transição de carreira, que mais? Tem milhares de coisas que são estressantes para todos nós, mas essas daí estão sempre lá no topo. Imigrar para um outro país, doenças, né? Perda das pessoas queridas, acidentes. Então, tem coisas que são muito estressantes. E elas vão disparar emoções muito fortes na gente. E o que a gente quer fazer? Fugir. E como que a gente foge de emoção? Trabalhando demais, bebendo demais, comendo demais, que mais? Vendo rede social demais, tudo que é demais, né? Vícios são fugas de emoções. Muitas vezes, tentativa de tirar a própria vida é fuga da emoção, não é querer tirar a vida, é fugir da dor. Então, quando você desenvolve isso, você ganha elasticidade, você se desenvolve, você está se protegendo. É um trabalho que vai te proteger de muitas coisas difíceis que você não tem como não enfrentar. Nós vamos acabar enfrentando. Então, senta com a tua emoção e diz assim, como é que você está? Tô arrasada, tô frustrada, tô acabada, tô cansada. Vou dar outros vocabulários para vocês. Identifica a emoção. Respira, põe a mão no coração, fala o que eu tô sentindo nesse momento. E aí, se você não souber o que você tá sentindo, tem uma ferramenta ótima aqui para vocês, que é essa daqui. Opa, desculpe. Chama-se a Roda dos Sentimentos. Vocês acham ela aí no Google facilmente, tá? A roda dos sentimentos ajuda você a ver todas as emoções, os sentimentos que tem por fora, os outros sentimentos que são mais aprofundados, e aí você vai ver o que está lá na raiz. Vou dar um exemplo. E aí, né, você que está desenvolvido emocionalmente, vai estar conversando com um amigo, vai estar num restaurante, e diz assim, e aí, como é que você tem se sentido? Eu tenho me sentido distante. Como assim distante? Magoado. Como assim magoado? Triste. Então, olha ali, ó, distante, tá ali na primeira linha do vermelho. Magoado, não, desculpa, raiva, triste, tô com raiva. Então, eu tô distante, eu tô magoado, eu tô com raiva. Aí você olha para uma outra, como é que você tá se sentindo hoje? Hoje eu tô tentando me aproximar aqui da tela para ler, né? Eu estou me sentindo inferior. Alguém já te deu essa resposta? Tô me sentindo totalmente inferior. O que tem por trás desse senso de inferioridade? Eu estou me sentindo deprimido. O que tem por trás ali desse tá se sentindo deprimido, que é diferente da depressão, tá? É um sentimento. Eu tô triste. Então, essa é a tristeza que você tem que expressar. Por isso que a gente vai identificar. O que você vai expressar é a tristeza, raiva, medo, alegria, tá? Isso aqui pode ajudar você a melhorar, para as pessoas que estão iniciando nesse processo, melhorar o vocabulário para identificar as próprias emoções. Aceita aquilo que você está sentindo. Não, eu não posso aceitar isso de jeito nenhum. Não, aceita.
Aceita o seu desapontamento, aceita que você foi enganado, aceita tudo isso que você está sentindo, porque ao aceitar, daqui a pouco aquilo vai embora. Se você não aceitar, você vai reter dentro de você e esse sofrimento, ele só cresce lá no longo prazo, tá? Ele vai para o longo prazo mesmo. Por isso que tem gente que carrega culpa 30 anos. Você lembra que eu falei? Culpa 30 anos, não aceitou o próprio erro até hoje. É isso que a gente está trabalhando, tá? Lembre-se que emoções são impermanentes. Emoção é energia. Emoção vem e emoção vai. Investigue, explore e descubra os seus gatilhos, tá? Olha para dentro. Porque com esses gatilhos, você vai chegar lá para o teu terapeuta e vai falar assim, não, eu tenho o gatilho da rejeição. Isso advém, você vai descobrir de uma cena, de uma coisa muito marcante, um bullying que você passou no colégio, uma coisa muito que ficou para você, e aquilo tem sintoma até hoje porque não foi visto, não foi trabalhado. Então, é importante isso daqui. Então, olhe esses passos, pensem sobre isso, e isso é possível de ser aplicado, tá certo? Bom, eu estou indo aqui para a reta final. Mas antes, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Desculpa, tem um título escrito ali no meio do slide, ignorem. Existe um modelo para a gente lidar com o luto, porque o luto, ele é um processo, ele não é uma emoção. Ele é um processo natural de cura de uma perda muito significativa para você, tá? Ele é um processo, mas que ele traz emoções muito doloridas e muito difíceis. Então, esse é o modelo mais incrível de luto que eu já vi na minha vida, porque ele consegue resumir tudo que eu estou falando aqui num pequeno slidezinho, tá? O que é isso daqui? Olha a expectativa e realidade. Estão vendo ali 2 gráficos. Aí tem um círculo branco ali, né? Esse círculo branco é você, é o seu psicológico, é a sua inteligência emocional, é você no dia a dia, nada está acontecendo, é você hoje trabalhando numa boa. Aí vem uma perda. Essa perda, ela toma conta de tudo na tua vida. Todas as inteligências vão ser impactadas. A física, a mental, a emocional e a espiritual. Dependendo das suas crenças, claro. Mas tudo vai ser impactado. Então, o luto, ele toma você. E aí, o que as pessoas esperam do luto ao longo do tempo? Então, assim, você perdeu um filho, tá? Eu tenho um caso desse na família. Perdeu um filho. Meus tios perderam um filho de 21 anos. O luto tomou a vida deles. E a gente espera que ao longo do tempo, né, que aquela dor da perda de um filho diminua. Mas não, a dor da perda de um filho, ela não diminui. Ela continua. O que acontece, então? É que você cresce ao redor da dor. Cresceu em mindset, cresceu em inteligência emocional, você cresceu em resiliência, você cresceu espiritualmente. Isso é um fenômeno que acontece com muitas pessoas, tá? Não com todas, mas que acontecem com muitas pessoas. A dor, ela pode ficar ali, mas você vai crescer imensamente ao redor da tua dor. Esse fenômeno que acontece com algumas pessoas foi o que aconteceu com a minha amiga lá no início, que eu falei para vocês. Ela teve um crescimento pós-traumático, tá? O jeito que os meus tios perderam um filho foi muito traumático, eles testemunharam a perda. Esse crescimento pós-traumático é uma transformação mesmo, psicológica, que acontece com muitos soldados que vão para a guerra, isso é muito estudado, né? Como é que os soldados vão para a guerra, passam por aquele horror todo, e alguns não conseguem, vão sucumbir psicologicamente, e outros conseguem crescer psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, depois de todo aquele horror. Depende muito do trabalho que é feito com a pessoa, da interpretação, da mentalidade, e é possível. Aquela menina que eu falei para vocês, ela conseguiu. Ela mudou o nome dela para Hope, ela está aqui no Canadá. Hope significa esperança. Ela é uma colega minha de trabalho, tá? Ela atende hoje pessoas, ela é casada, ela tem 2 filhos, ela passou por tudo aquilo e ela conseguiu. Ela usa medicação? Usa. Ela faz muita psicoterapia? Faz. A família toda está envolvida nas dores dela? Sim. Todo mundo sabe quais são os gatilhos dela. Eles têm muita educação para lidar com ela, inclusive. Mas foi possível. Então, eu queria deixar aqui para vocês, para finalizar, essa mensagem, tá? Tudo que eu trouxe aqui é para deixar também uma mensagem de esperança, de que não importa o que você está enfrentando na vida, é possível com ajuda. É possível com desenvolvimento humano. Eu trabalho atendendo pessoas há 10 anos. Na última década, eu já vi cada história que você fala, nossa, é possível a gente superar os nossos desafios emocionais,
tá? E é muito importante que a gente faça isso. Mas a mensagem final, então, que eu quero deixar para vocês é de que não tenha só a esperança. Seja você a esperança. Você a esperança de cura, você a esperança de equilíbrio, você a esperança de honestidade no mundo da corrupção, de afeto num mundo que vocês sabem como está, você a esperança de empatia, a esperança de coragem no mundo do medo, porque na hora que você deixa de ter esperança e você passa a ser, você vai impactar toda a comunidade ao seu redor, você vai impactar todo o seu entorno, tá certo? Então, obrigada. Quero deixar rapidamente 2 presentinhos para vocês aqui, um presentinho e um convite. Uma das coisas que me ajudou a fazer mais, desenvolver a minha autoconsciência foi um sistema chamado Eneagrama. Eu dou aula de Eneagrama há 10 anos. Eu tenho um curso online de autoconhecimento. Se você apontar o teu celular agora para esse QR Code e apertar ali na foto, né? Você vai direto para o curso, pode entrar lá. Mas a Débora falou que ia colocar o link aqui para vocês também. Se vocês perderem essa oportunidade, vocês me chamam no meu Instagram, que é Caroline_D_Moraes. E eu vou dar para todo mundo aqui, da Semana da Neurociência, 20% de desconto no curso. É só você colocar o cupom Neurociência na hora que você for fazer a sua inscrição, tá? Eneagrama para autoconsciência. E o meu segundo convite é para os psicólogos, terapeutas, médicos que estão aqui me ouvindo e espiritualistas, tá? Que têm interesse na dimensão espiritual, na inteligência espiritual do ser humano. Eu sou uma das organizadoras do primeiro simpósio de emergência espiritual e saúde mental do Brasil, né? Já se inscreva lá, vai ser um evento com vários médicos, vários psicólogos, nós vamos discutir as crises espirituais, como a que eu contei para vocês que eu tive lá atrás. Tá certo? Qualquer coisa, se perderem a informação aqui, depois vocês me chamam que eu passo para vocês. É um evento que vai ser beneficente para as vítimas, para investimento em saúde mental nas vítimas da catástrofe do Rio Grande do Sul. Então, é um evento aí duplamente importante. Muito obrigada, e eu espero que a gente tenha aqui um tempo ainda para responder as perguntas de vocês. Acho que a gente tem 10 minutos, né, Débora? É isso mesmo. Na verdade, a gente tem um pouquinho menos, mas vamos lá, professora. Bom. Muito obrigada pela sua palestra. O pessoal gostou bastante ali, elogios no chat. Nós temos, sim, algumas perguntas aqui. A primeira é da Camila Girardi. Ela pergunta o seguinte: professora, poderia indicar algumas leituras sobre psicologia positiva? Tem muitos estudantes aqui, né? Tá, as pessoas sempre pedem a leitura. Coloca o meu slide aí, eu já trouxe aqui algumas coisas. Já vou, que as pessoas já dão um print screen da tela. Calma aí, aqui. Eu costumo recomendar esses livros aqui, tá? Tem esse daqui, Felicidade Autêntica, do Martin Seligman. Ele é um dos autores principais da psicologia positiva. E tem outros livros que eu adoro, que são livros que vão ajudar vocês com atenção plena, com vulnerabilidade, da Brené Brown, tá? Que vai ajudar vocês com mindset, a mentalidade, né? Que é a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck, que eu também indico esse livro para todo mundo. Acho que vocês podem começar por aí. Bom, vamos aqui. Tem um comentário aqui da Dayana, que eu acho que a gente pode falar em cima do comentário dela. Ela diz o seguinte: eu sinto culpa quando eu falo não. Eu não sabia falar não. Hoje aprendi. Consigo dizer não, mas sinto culpa. Vou trabalhar nisso, porque o não já é uma vitória. O não é uma vitória e o não é uma sentença completa. O que significa isso? Veja, quando eu digo sim. Você pode me ajudar? Sim. A pessoa fica feliz. Você pode me ajudar? Não. Só que o não, a gente tem tanto incômodo de dar o não, que a gente justifica. Eu não posso por conta disso, por conta daquilo, porque minha família vai estar aqui, porque não sei o quê, porque não sei o quê. A gente faz isso por conta da dificuldade de simplesmente dizer não. Não, eu não posso. Eu não preciso dizer por que eu não posso, eu não preciso justificar. Só que a maioria das pessoas não conseguem chegar ainda nesse lugar. Então, por que o não está conectado à culpa? Muitas pessoas, muitos egos, e se vocês vocês aprenderem o Eneagrama, vocês vão ver que são 9 tipos de egos desde a infância, que a gente vai desenvolvendo, 9 tipos de personalidades. Algumas pessoas aprendem lá na infância que para serem amados, para receberem amor, elas têm que agradar o outro. Então, elas têm que dar o que para o outro? Sim.
Uma outra coisa, algumas pessoas aprendem lá na infância que para ela ser amada, ou ela não pode entrar em confronto, e não muitas vezes é confronto. Então, as pessoas têm diferentes razões pelas quais elas não dão esse não. Então, o que elas fazem? Elas ficam dando sim para as pessoas, dão não para elas. O que a gente precisa fazer no trabalho de desenvolvimento psicológico e emocional? Você não tem que botar as pessoas para trás. Você entra junto com as pessoas, você gera um equilíbrio. Lembra, para ajudar a reduzir a culpa, que cada vez que você está dando não para alguém, você está dando um sim para você. E você merece aquele sim. Isso ajuda a reduzir a culpa.